Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à mesa quadrada, a penúltima mesa quadrada de Copa. Não, mentira, a gente vai fazer programa ainda amanhã e depois para poder comentar, continuar comentando Copa do Mundo, porque tem a preparação dos times. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo com Mick Jagger presente ao estádio de Luzhniki. Luzhniki, fala Gabriel, você que é bom em todas as línguas? Eu acho que é. Você fala tchecoslovaco? A pronúncia é corretíssima. Luzhniki. Luzhniki, isso. Em Moscou. Hoje nós temos a honra de ter, pela segunda vez aqui no programa, o professor Maurício Bara. A honra é minha. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. Já está a terceira vez, vira sócio. Aí passa a apresentar ele sozinho mesmo, ele convoca quem vai querer fazer. O negócio de convocar é com ele aqui. Fernando Priamo também estreando com a gente aqui, fotógrafo da Tribuna, estreando aqui no Mesa Quadrada. Obrigado, hoje. Del. Prazer estar aqui. Não pôde usar sua camisa da Itália essa Copa Não, praticamente. essa Copa né? não deu, né? Não deu. A Copa ficou sem brilho. A Itália não foi. Eu senti essa tristeza no semblante do Pois é. Fernando, na correria dele aqui dentro do jornal. Gabriel Ferreira Borges com a gente. Letícia Londes, por enquanto. Daqui a pouco o Marcelo Ribeiro chegando também aqui. Maurício, e aí? Maurício assistiu uma parte do jogo fora da redação, uma parte do jogo aqui na redação com a gente. Viu como é que a gente assiste o jogo aqui, né? Meio de costas, de lado. de lado, resolvendo correndo atrás. E aí, o que você achou do jogo? Bom jogo de futebol? Não, bom jogo de futebol. A Inglaterra dominou de certa parte o primeiro tempo e né? não manteve o ritmo para o segundo. Talvez é o grande pecado de tentar segurar o resultado, que ela não fez nas quartas de final, quando ela fez o primeiro gol e continuou atacando e acabou sendo vencida pela técnica croata, que realmente fez valer aí. Um time aí que tem técnica e coração, um time interessante aí que vem com 3 prorrogações. Que talvez tenha chegado a essa semifinal um pouco desacreditado com relação à Inglaterra, porque a Inglaterra fez um jogo muito bom nas quartas, e justamente pelo que você falou, foi aos pênaltis nas oitavas, foi aos pênaltis nas quartas, então talvez tenha chegado um pouco desacreditada nessa semifinal, e quase foi aos pênaltis de novo, né? Mais uma prorrogação. Isso é um fato que pesa, não tem jeito. Eu estava falando lá com o pessoal, não só o desgaste físico, mas o desgaste emocional de 3 prorrogações, disputas de pênalti. O tempo entre os jogos vai se encurtando no decorrer da Copa. E vai ter 24 horas a menos que a França. Vai ter 24 horas a menos que a França, mas não se pode duvidar nada desse time. Chegou agora, não fez umas quartas de final brilhantes contra a Dinamarca, pelo contrário, mas veio crescendo e hoje fez um belo jogo aí no segundo tempo na prorrogação, mesmo aí com jogadores extenuados. Isso aí é uma característica muito importante. Eu acho que o mais legal também é que o futebol técnico venceu, né? A Inglaterra é um time muito organizado, mas dos 4 semifinalistas, 3 jogam futebol muito técnico e 2 são na final, que é a França e a Croácia. E isso eu acho que para o desenvolver do futebol, eu acho muito legal, muito importante. Fernando, você esperava a sua aposta antes do jogo? Era uma vitória da Croácia? Você acreditava na Croácia? A minha aposta era a Croácia, porque tem um futebol mais bonito, é uma equipe que joga solta, e eu esperava muito do ataque da Croácia e ele se colocou aí positivo. Eu acho que foi muito merecido. O jogo começou com um gol da Inglaterra, logo aos 4 minutos de jogo, se não me engano, né? De falta. Um gol de falta, um golaço de falta. Sim. do... Trippier. Foi o Trippier que fez o gol. Depois, no segundo tempo, tem um empate da Croácia com o camisa 4, né, que ele chama? Foi o Perisic, né? Perisic, e depois o Mandzukic já na prorrogação faz os 2-1. Eu vi um jogo parecido com o que o Maurício falou. Eu acho que a Inglaterra jogou bem o primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo principalmente, perdeu algumas chances de gol ali que poderiam ter definido talvez a classificação ainda no primeiro tempo. Viu a Croácia crescer de produção no segundo tempo e ser superior também pelo bom futebol na prorrogação. E você, Gabriel, o que você achou do jogo aí? A Croácia ela tinha chegado para esse confronto com algumas dúvidas em relação à parte física, né? Assim, muitos especialistas falavam assim que você teve um auge da Croácia na primeira fase, acho até por conta também da repercussão que foi a vitória sobre a Argentina, mas depois nos jogos seguintes, até por conta também de disputar prorrogações seguidas, como vocês já destacaram aqui, ela sofre um pouco com esse lado físico, né? Então, assim, havia uma certa desconfiança em relação à seleção croata. Ainda que a seleção croata, assim, a gente fala muito sobre a geração belga,
que de fato tem ótimos jogadores, a seleção croata também tem ótimos jogadores. A talentosa geração belga. A talentosa geração belga, a talentosa geração croata, porque tem um meio campo que é Brozovic, Rakitic e Modric, você tem um meio campo de alto nível, um meio campo que disputa os principais campeonatos europeus. Depois ainda entrou o Badelli que é jogador da Fiorentina, já teve envolvido especulações de ida para o Milan, então são jogadores de altíssimo nível. Então assim, em relação ao jogo mesmo, talvez eu me levava a crer que assim, a Inglaterra tinha um determinado favoritismo. Só que a seleção croata também não é tão diferente da seleção inglesa em relação a patamar mesmo. Até porque a seleção croata ela já vem de boas jornadas europeias assim, em outras competições, não somente na Copa desse ano. Então eu creio que assim, ainda que nem eu até comentei com o professor Maurício na redação, acho que uma final entre Inglaterra e França teria um certo charme, até por todo o histórico envolvido entre os dois países, questões históricas. Mas assim, uma final entre França e Croácia vai ser de altíssimo nível. Coroa o futebol, né? Como disse, eu acho que talvez... eu achava, quando terminou a primeira fase, eu fiz uma avaliação de que Bélgica e Croácia tinham jogado o melhor futebol até ali. A França tinha passado meio assim, mais ou menos, teve aquele jogo muito feio com a Dinamarca na última rodada. Muito rodada, passou muito aperto com o Peru, passou aperto no jogo de estreia também. Venceu de 2-1 a Austrália, né? Austrália. E aí depois a França só veio crescendo. Aquela vitória sobre a Argentina, eu acho que ela é emblemática e determinante para o restante da campanha, que é você ganhar da Argentina, em que pese a bagunça que a Argentina está e tudo mais. É um time, né, com algumas Copas do Mundo no currículo, e é o time do Messi. Para uma seleção jovem, isso é extremamente importante dentro de uma competição curta. Né? Muitos jogadores jovens, né? Como o time da Inglaterra também tem. Tem muitos jogadores jovens. Aliás, é uma seleção que para 2022 tem que ficar esperto, porque tem muito jogador ali jovem para poder crescer de produção ao longo desses 4 anos aí, né? Para poder jogar. Mas eu sinceramente eu achava que a Croácia, por esse perrengue que passou nas oitavas, essas 2 prorrogações que enfrentou, que talvez não aguentasse a Inglaterra, até pelo jogo bom que a Inglaterra tinha feito antes nas quartas. No entanto, essa coisa da gente se falava antigamente, né? Gostava de ver o futebol da Iugoslávia, porque o futebol da Iugoslávia era um futebol parecido com o sul-americano, de toque de bola, de talento, de jogador que dribla e tal. O Perisic é uma prova desse jogador que dribla, né? Que tem o drible como um dos seus principais recursos. O próprio Modric também. A Iugoslávia era chamado de Brasil europeu, né? E o Modric é um grande armador, né? A gente pode ver aqui no Real Madrid, ele é um cara, é um mestre, é um cara que vai levar o piano, que toca o piano. Tanto é que o Cristiano Ronaldo deita e rola fazendo gols, porque ele tem o Modric ali atrás. Na seleção portuguesa ele não tinha. Ele não tem nem meio Modric na seleção portuguesa. Então, eu acho que sim, eu acho que tem uma promessa de domingo, meio-dia o jogo, né? Meio-dia. Domingo ao meio-dia, com aquela macarronada e aquele refrigerante recém-comprado com bastante gás, não aquele de ontem que fica meio ruim. Merece um refrigerante com muito gás na hora do almoço para poder assistir esse jogo aí. Disputa de terceiro lugar, vou perguntar agora para um homem da área, um profissional do esporte, um profissional da educação física e um profissional da educação. Há estímulo para disputar um terceiro lugar para a Bélgica e Inglaterra? Não, eu acho que há muito estímulo. Eu acho que por vários motivos. A Bélgica, se eu não me engano, a melhor colocação dela é o 4º lugar em 86, pela geração do Faf, que era o goleiro. E a Inglaterra não é terceiro lugar desde que foi campeã. Então esses países buscam uma colocação aí honrosa. Claro que é uma partida dura, que você sai de uma... Acho que mais a Inglaterra sai de uma decepção enorme, né? O jogo de ontem, a França foi 1-0 só, mas os belgas que acabaram mais resignados, tipo assim, a França foi melhor. Aqui não, né? Foi um jogo duro, decidido na prorrogação, isso é uma derrota dura que demora, às vezes, o jogador remoer. Mas eu acho que vale muito. A gente, infelizmente, aqui no Brasil tem uma cultura péssima do terceiro lugar. Né? Pode ver que o brasileiro quase sempre perde terceiro lugar. No vôlei foi assim, no basquete foi assim, no futebol já foi assim.
na Copa passada, inclusive, né, depois do 7-1. Mas eu acho que para esses dois países, o técnico da Bélgica, inclusive, o Fernandes, né, o espanhol, ele fez questão de dizer isso logo após o jogo. Falou, olha, esse terceiro lugar vale muito pra gente. Né? Então, e para a Inglaterra, eu acho que eles vão fazer uma análise. Eu lembro que em 90, quando a Inglaterra ficou em quarto lugar, ela foi recebida com festa na Inglaterra. Então, quer dizer, mais um sinal de que se essa geração realmente conseguiu o terceiro lugar, a semifinal já é uma conquista importante para uma jovem geração. Eu acho que é uma seleção muito organizada, mas que falta o Modric, falta um Hazard, falta um De Bruyne, falta um jogador diferente nessa equipe da Inglaterra. Para dar um frescor ao meio campo, cara, né? que realmente tem, mas eles provavelmente estão achando, está sendo renovada, então tem um futuro muito grande aí, treinador extremamente jovem também. Então acho que o terceiro lugar vai ser uma disputa das mais interessantes dos últimos anos. E tem tudo para ser um jogão, né? Tem tudo para ser um jogão. Porque como, o time, geração belga, a talentosa geração belga, é de jogadores muito bons, que jogam um futebol bonito de se ver. E esse time da Inglaterra, como há muito tempo a gente não via, é um time que não só joga a bola para a área, para cima, porque você tem alguns jogadores não com esse talento de um Modric, de um De Bruyne ou de um Hazard, não tem esse cara ali, mas é um time que ainda joga mais com a bola no chão, né? Então tem um confronto interessante para a gente poder ver no sábado também. Eu faço também a ao minha aposta. meio-dia, e esse jogo é em São Petersburgo. Eu faço a minha aposta. Se você na ainda Bélgica. pretende ir ainda, São Petersburgo. Faço a minha aposta na Bélgica. Acho que a Bélgica é merecedora do terceiro lugar, por tudo aquilo que ela mostrou na Copa, por um time interessante, um time que joga para frente, um time de grandes craques, com um centroavante maravilhoso, batalhador, lutador, que é o centroavante que o Brasil precisava, que nós não temos, que é o cara que briga na área, que faz gol, que luta, que cai e que não fica rolando. Acho que o Brasil precisava de um Lukaku e o... É um jogadorzaço. É um jogadorzaço, e acho que a Bélgica... E jovem, né? merece, Tem mais jovem, Copa tem ainda. mais Tinha 25 anos o Lukaku tem. Pois é. Tem pelo menos mais uma. Se a gente Pelo menos. Você pode jogar duas. Se a gente analisa esse confronto, eu acho que assim, as duas seleções cumpriram muito bem o seu papel nessa Copa, porque às vezes eu acho que essa alcunha que pegou a geração belga, eu acho que apesar de ter ótimos talentos, é uma geração que sofreu muito com uma falta de estrutura como time em campo. Isso você via muito no trabalho do Wilmots, e eu acho que nessa Copa deu para perceber um pouco no trabalho do Martínez, até porque também é um trabalho curto, que é de 2 anos. Então eu acho que até esse jogo é importantíssimo para o próprio Martínez ele tentar se estabelecer como técnico dessa seleção belga. E até também para o Southgate que também assume a seleção inglesa meio que às pressas, depois de um escândalo esportivo envolvendo o Sam Allardyce, né, que era o treinador antigo, um treinador que tinha um perfil totalmente diferente do Southgate. O Southgate assume a seleção inglesa porque ele já trabalhou na base com a maioria desses jogadores que estão na Copa agora e que é uma seleção que é extremamente jovem. Você vê assim, é uma seleção que surpreendeu muito os próprios ingleses nessa Copa, porque é uma geração que está sendo preparada aos poucos para chegar numa certa idade de maturação e conseguir um resultado mais importante. Então eu acho que assim, as semifinais já é uma conquista importante para o futebol inglês enquanto seleção. Porque se a gente for pegar em ponto clubes, tem uma liga fortíssima. Tanto é que a maioria, que todos os 23 jogadores convocados jogam na Inglaterra, jogam na Premier League. Né? É praticamente um selecionado inglês. E nada melhor que para uma renovação que um grande resultado que eles já tiveram. Exatamente. Quer dizer, você sim, renova uma sim. seleção e você cai na primeira fase, uma seleção tradicional como a Inglaterra, você deixa em xeque aquela geração. Agora você renova e chega, né, que chegaram, perderam uma classificação numa prorrogação. Isso dá uma moral para os próximos 4 anos aí, para a Eurocopa daqui a 2 anos e para a Copa do Mundo, é importantíssimo. O Delcio até falava nessa questão da Inglaterra não ser mais aquela seleção do kick and rush, né, de bola para frente e correr. Tem um jogador que eu acho que merece destaque nessa Copa, e até pela temporada que ele fez no Liverpool, que é o Henderson, que é o primeiro homem do meio campo ali, tanto da Inglaterra como o cara do Liverpool. o cara do desarme, né? Da contenção, mas também em questão de lançamento longo. É um cara assim, que tem uma técnica apuradíssima para esse lançamento longo, para essa distribuição um pouco mais apurada. Vai ser um confronto interessante também, porque boa parte dos jogadores da Bélgica jogam na Liga Inglesa. Né? Se conhecem muito. Tem muitos jogadores no Manchester City, no United, no Chelsea.
E como o Gabriel falou, o time inteiro da Inglaterra está lá Exatamente. também. Então vai ter muito compadre se esbarrando Tem. dentro de campo ali nesse jogo, que como o professor Maurício disse, vale muito, né, para ambos os times. Tô lendo aqui agora no All Sport, está falando que um dado interessante, que a Croácia é a primeira seleção da história a sobreviver a 3 prorrogações na Copa. Então, quer dizer, aquilo que te chamou a atenção realmente é porque é raro. Raro. Primeira vez que Verdade. acontece. Verdade. E a seguir assim. Agora, que condição física, que diferença que pode fazer, Maurício? 24 horas de descanso para quem vai jogar Isso no sábado e no domingo. é um time de coração, a gente já notou, mas isso tem seu limite. A França eu acho que chega muito mais fresca, né? Muito mais inteira, Muito né? mais inteira. Não significa o resultado do jogo. Deixando, pode se dar o luxo de deixar os caras descansando hoje, como deixou, e talvez amanhã também. Acho que amanhã vai deixar também. Agora também é o seguinte, é descanso dos caras, Sim. todo mundo esgotado, mas a França muito mais fresca, porque fez essa fase agora praticamente limpa, né? Sim, sim. Passou ali incólume aí, sem um grande jogo com a Argentina, né? E a semifinal com a Bélgica, 90 minutos ali, tem um efeito. E menos um dia. Um Quer dia, dizer, pois vamos imaginar que 48 horas aí, as primeiras 48 horas são muito importantes. Amanhã a França já completa as 48 horas dela, né? A Bélgica vai completar as 40 horas na sexta-feira, né? Mas vindo de um desgaste De um muito desgaste muito alto, né? E o que eu falo, desgaste não é, você fala assim, fisicamente, não as lesões, né? Os jogadores vão estar bem, digamos assim, no domingo. É o suficiente, não é menos do que o suficiente, mas mas mentalmente, emocionalmente, esses jogadores, a Copa do Mundo já é uma competição difícil. 3 prorrogações, isso pesa Mas nos nervos. é uma né? carga muito alta de estresse, né? Exatamente, 3 prorrogações, e 2 disputas de pênalti, né? Exatamente. Mas por outro lado, te falo o seguinte, nada é impossível. Né? Não, nada é Tem impossível. um cara desse que passou por Não. 3 prorrogações, fala, ó, Aí entra o outro lado, né, da resiliência, né? Um time que já mostrou uma resiliência altíssima, que já aprendeu a superar essas dificuldades durante o jogo. E isso, quando um time começa a pegar essas características, eu acho que afinal vai ser interessantíssimo de se ver nesse aspecto. E essa questão física, eu acho que ela é destacável, porque assim, se a gente for pegar um sarrafo dessa questão assim, antes da Copa, os jogadores já estão extenuados porque eles vêm de fim de temporada, né? Sim. Assim, a maioria absoluta deles já vem em fim de temporada. Uns aos outros que jogam nos seus países, que o campeonato ele tem um calendário similar ao nosso, então eles estão em meio de temporada. Você pega, por exemplo, assim, o Modric ele foi até a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e agora ele está indo até a final de uma Copa do Mundo também, são 7 jogos. Você vê que o Modric, talvez, assim, se você olhava aqui no segundo tempo da prorrogação para o meio campo croata, você olhava para o Modric, você sentia que ele estava muito desgastado fisicamente. Então, assim, o sarrafo normal já é um desgaste físico natural por conta desse fim de temporada. A situação da Croácia, então, é muito mais assim, aguda por conta dessa série de prorrogações. Né? Agora, a força mental que a Croácia criou agora nesses últimos jogos, isso vai ser uma coisa interessante. Né? O desgaste existe, mas existe uma força que é criada ali nos jogadores. Acho que vai ser Eu interessante. estou observando que você, por tudo aquilo que você falou, a Croácia vai ser a sua aposta. Eu apostaria na França. Eu aposto na França. Já que fazer uma aposta, eu aposto na França. eu acho que em termos de futebol jogado ao longo da Copa, acho que a França jogou mais bola que a Croácia. Se a França souber dar intensidade ao jogo, vai complicar demais a Croácia. Se a França quiser cozinhar o jogo, igual a Inglaterra tentou cozinhar no segundo tempo, vai dar força para esses caras chegarem. Já provaram que eles chegam. Por esse estilo que a França colocou, que a França vem para a Copa, a França também me encanta mais. Eu acho que a França tem uma equipe mais certa, com 2 cabeças de área que jogam com muita experiência. Nós temos o Kanté. O Kanté é um cara de desarme, ele sabe que não dá para ele armar, então ele cumpre muito bem a função dele. Se desdobra em campo, né? Ele deixa para o Pogba fazer a parte de armação, que isso o Pogba faz muito bem, aquelas inversões de jogo, isso aí o Pogba faz muito bem. Então eu acho assim, ao meu ponto de vista, a França é realmente a favorita para ser a campeã. E a França, eu acho que eu tenho uma convicção que ela jogou a primeira fase de freio de mão puxado. Jogou pro gasto. O que a gente estava achando aqui, eu lembro quando começou a Copa, a gente falava assim, pô, mas esse time da França tem muito jogador bom,
E parece que não tem técnico, porque o time, a gente estava achando, já botando na conta do Deschamps já. Pô, esse time não está rendendo o que deveria render. Será que o cara não consegue formar um time? Foi a coisa que a gente mais usou aqui como expressão, né? Será que não consegue formar um time? Ou será que os caras sabiam do potencial todo e falaram, não, peraí, dá para ganhar de 2-1 aqui da Austrália, dá para ganhar do Peru de 1-0 e depois a gente não precisa ganhar mais. Assim, minha impressão, é difícil falar isso, mas nenhum time acelera de um jogo pro outro igual eles aceleraram contra a Argentina, né? Sai de uma primeira fase ali meio morta, né? Que você falou, ganhou da Austrália de 2-1, ganhou de 1-0 do Peru, acho que empatou com a Dinamarca, né? Um jogo Empatou foi 0-0. morto lá, um jogo último padre lá. De repente, o cara vai engata a quinta e vai embora. Então, será que o Giroud desencanta agora? Que não marcou nenhum gol na Copa Nem ainda. é o né? centroavante. É o camisa cara do 9. gol. Será que ele vai desencantar agora? vamos ver. Tinha até um pessoal brincando ontem no Twitter que o pessoal reclama muito do Giroud, fala que ele é o centroavante mais grosso e tudo. Aí tinha um pessoal brincando e falou assim, vocês estão reclamando do Giroud porque vocês não viram o Guivart na Copa de 98, né? Eu quero dar uma repassada aqui na campanha da Croácia, na primeira fase e depois nas seguintes, né? A gente teve, deixa eu só achar aqui os nossos amigos da Croácia. A Croácia veio fazendo uma primeira fase que encantou muita gente, achando que, como no meu caso pelo menos, na percepção que eu tive, eu vi a Bélgica fazer uma primeira fase jogando um futebol muito bonito, e depois a Croácia talvez fosse o time mais interessante pela primeira fase que fez. Vamos repassar os resultados que foram os seguintes. A Croácia ganhou da Nigéria de 2-0. A Croácia passou o carro em cima da Argentina, 3-0. E a Croácia venceu a Islândia, que por incrível que pareça foi o jogo mais difícil, por 2-1. Né? E aí foi essa a primeira fase. Nas oitavas de final, Acho que jogou com o time misto esse jogo, se eu não me engano, deu Foi contra a Islândia, Islândia. já estava um time poupando jogador. difícil de jogar É contra um a time Islândia, dificílimo, dificílimo. fisicamente forte, né? Corre muito, né? Vários aí podiam jogar Superliga, de tão Corre grandes que muito, são, cara. Tinha vaga aqui, não tinha não? Tinha vários ali, no time da Bélgica, tinha vários ali. Croácia e Dinamarca 1-1 no tempo normal, nas oitavas de final. Esse jogo eu comecei a duvidar na Croácia. Porque o time da Dinamarca, embora não fosse um time bom nem nada, mas pela primeira fase que a Croácia fez, era para ter vencido com mais facilidade. Dominou o jogo em momentos, a Dinamarca dominou em alguns momentos do jogo. Sim. E aí a Croácia consegue vencer o jogo por 3-2 nas cobranças de pênalti. O Modric perdeu o pênalti no tempo normal, né? Depois faz na cobrança dos pênaltis. Depois com a Rússia, 2-2, um jogaço também, que foi um jogaço esse daí, cheio de reviravolta. E de novo nos pênaltis, o Subasic fez a diferença. E aí depois, essa sofrência de hoje, que foi menos sofrido no fim das contas, porque foi de prorrogação, conseguiu a vitória com o gol do Mandzukic. 2-1, Croácia está na final contra a França. Então, Gabriel, favorito? Sempre quando me pedem para fazer apontar um favorito ou então apontar um palpite, eu já fico com um certo receio. Porque assim, projetando essa final em específico, eu acho que é uma situação que é mais a gosto da França. Porque a França, ela precisa de campo para jogar, até por isso, na maioria dos jogos, ela é uma seleção muito pragmática, assim, ela se coloca no seu campo de defesa, esperando sempre por contra-ataques, apostando sempre nos metros que ela ganha com o Mbappé, e não são poucos metros. São muitos metros. São muitos metros. E a gente tem a Croácia como uma seleção que gosta de estar com a bola, uma seleção que você tem um meio campo com Rakitic, Modric e Brozovic, eles pedem a bola, eles querem ficar com a bola. Você tem um Perisic também desequilibrando, um Mandzukic entrando na área. Então, assim, é um jogo que está mais a gosto da França, assim, num primeiro momento. Se eu tivesse que apostar numa seleção favorita, que reúne as maiores condições para sair com o título domingo, eu apostaria na França. Mas, assim, como a Copa é um torneio que é um torneio muito específico, é um torneio curtíssimo. De muitos detalhes, né? De muitos detalhes, assim,
você aposta, mas com receio. Você sempre aposta com o pé atrás. E você, Fernando? França? A minha aposta é na França, né? Eu aposto que a França ganha sem o Mick Jagger. O Mick Jagger não pode estar no estádio. O Mick Jagger foi casado com a Carla Bruni, que Senão não tem jeito. nasceu na Itália, mas foi criado na França, é franco-italiana e tal, gravou vários discos em francês. Espero que não vá ver o jogo. Então talvez ele vá lá torcer Eu pela espero pela que- ex, espero- que é atual do espero que não Nicolas esteja. Sarkozy, Espero. ex-presidente da França. A minha aposta é na França. Acho que a França é uma equipe mais equilibrada, é uma equipe que tem uma dupla de zaga centrada, experiente, um zagueiro do Barcelona, outro do Real. Isso dá uma característica positiva para a zaga. É uma zaga confiável. São dois Sim, bons até pelo que você falou, cabeceadores. dois cabeças, os jogadores que jogam Aí na você frente tem- da zaga ali são Exatamente. muito bons Aí também. você tem dois cabeças de área, como eu te falei, o Kanté e o Pogba. E o ataque a gente nem se fala, né? A esperança é que o Giroud possa fazer algum gol nessa final, pra eu alegria só de fiz todos. um gol. Exatamente. A gente o professor gol da Mauri- Copa. A gente estava assistindo o jogo aqui, o professor Maurício comentou com a gente, e agora, né? O que valeu mais, os 6 gols do Harry Kane ou esse Do Mandzukic. Mandzukic agora? Na hora da verdade. Na hora da verdade, né? O gol da verdade. Se o Giroud fizer o gol, mano, ele Não é herói adianta nacional. você ser Vira artilheiro herói e ser nacional. campeão. Caneludo. Não, e um detalhe, tanto o Kane quanto o Lukaku, que são os artilheiros aí da Copa, excelentes artilheiros, mas a maioria dos gols feitos contra Panamá e Tunísia. Sim. Fizeram Naquelas pouquíssimos goleadas, gols, né? ou nenhum. Acho que o Kane fez um e o Lukaku não fez mais gol. Nas goleadas contra os times mais fracos, né? Então isso pesa Isso pra pesa muito, né? Na hora da última bola ali, o cara tava ali para poder fazer, né? E fez, botou pra dentro, né? Isso é pesado. Aposta na França também, né, Maurício? Por todos os aspectos, no final e final. As equipes têm que saber lidar com isso pode pesar também. A Inglaterra sentiu o jogo hoje, quando a Croácia empatou. Isso foi determinante também, mas aposto na França. Eu vou fazer coro com meus amigos aqui da mesa quadrada. Eu acho que a França também é campeã e já digo mais, eu acho que os votos para melhor homem da Copa já estão computados no bolso de cada um, não no bolso no sentido de comprado, tá? Mas tá já no papel, já tá no papelzinho anotado aqui já. Acho que o Mbappé leva quando terminar a Copa. Ah, tudo bem, vai que o Modric chega na final e arrebenta, faz 3 gols e aí Parabéns tudo bem. pra ele. Mas a gente tem que lembrar que o Oliver Kahn tomou 3 gols na final e foi eleito o melhor jogador da Copa de 98. Com o Rivaldo comendo a bola daquele jeito. Naquela época o melhor jogador Era era eleito escolhido antes. antes da não foi? final. Agora não, né? Antes da final. Começaram a errar demais, né? Não dá, né? O Rivaldo Final é acaba final. com o jogo. O Ronaldo morre, faz 2 gols. E o goleiro que tomou os... O Ronaldo naquela Copa fez 8 gols. Raríssimo nos últimos anos. É. Então, nas Copas aí de 70 pra cá. Então é isso aí, meus amigos. A gente vai estar de volta na mesa quadrada amanhã. Amanhã a gente recebe o professor Rogério Ferreira, lá da Faculdade de Letras, botafoguense, que vem aqui também falar sobre Copa do Mundo com a gente. Maurício, muitíssimo obrigado Eu que pela agradeço. visita. Você volta à mesa quadrada para a gente poder falar de voleibol. Do que quiser. E vamos falar de voleibol. Beleza. Valeu, Gabriel. Valeu, Fernando Priamo. Obrigado. Fernando, você já viu que agora você está escalado Sim. aqui para... Ganhou a posição. Ganhou posição, vai estar aqui com a gente direto. Marcelo, muitíssimo obrigado pela operação técnica impecável. Amanhã a gente está de volta com mesa, 5 horas da tarde, direto da redação da Tribuna de Minas. Valeu, até lá.